Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado de hoje é o senador Antônio Anastasia, do PSDB, ex-governador de Minas. Senador, é um prazer recebê-lo. Bom dia, bem-vindo nessa estreia aqui na Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui. Quero cumprimentar ao Grupo Tempo, à Rádio Super, a oportunidade de estar aqui e levar a todos os ouvintes o meu abraço. E tenho certeza que é uma rádio que veio para contribuir muito para a cultura e para a política, não só de Minas, mas para o Brasil. Esse é o nosso grande objetivo, senador. Ricardo Correia, editor de política do Jornal Tempo, nosso companheiro mais uma vez presente com a gente nessa entrevista. Bom dia, bem-vindo novamente, Ricardo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, senador. Bom dia, Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super Notícia. Bom dia. Bom, senador, eu quero começar essa entrevista com o senhor por um assunto que é aqui do nosso quintal, do nosso terreiro. Eu estive conversando com a gente já recebeu aqui um sem número de deputados, inclusive do partido do senhor, e alguns nos confidenciaram que o senhor já está reagindo até com alguma chateação quando perguntam para o senhor por que o senhor não quer ser candidato ao governo de Minas. Mas essa pergunta é inevitável que seja feita. Por que da sua decisão de não disputar o governo do Estado? Bem, Rodrigo, em primeiro lugar, eu sempre sou muito grato ao povo de Minas Gerais. Fui eleito governador do Estado em primeiro turno, numa votação histórica. Fiz um governo que considero um governo razoável, fui muito bem avaliado. Deixei o governo com muitas obras, com muitas realizações. Fui eleito senador da República por um mandato de 8 anos, também numa eleição muito tranquila, com uma votação esplendorosa. E me dou muito bem no Senado. Eu acho que eu tenho responsabilidade com o meu trabalho no Senado, com mandato ainda de mais de 5 anos pela frente. Tenho projetos importantíssimos que eu sou autor, outros que eu sou relator, como é o caso do Código Penal, como é o caso da desburocratização, a autoria das PECs, por exemplo, que trata da facilidade para os municípios pequenos. São projetos que eu considero que posso contribuir para Minas e para o Brasil. E eu sou muito a favor, meu caro Rodrigo, da renovação. Eu acho que novos nomes surgem na política, então é natural que o meu partido e os partidos aliados tenham bons nomes também que possam concorrer. E, ademais, eu acho que nem é muito tempo ainda de debater esse assunto. As pessoas hoje, no Brasil, e o Ricardo comentava com ele aqui um pouco antes de começar a nossa entrevista, ele que é um editor de política perfeitamente conectado com o que se passa no mundo afora e no Brasil em especial, elas não estão muito afetas nesse momento à questão política. Ao contrário, até um ar meio bélico, não é, no sentimento das pessoas. Então, acho que nós vamos ter que definir isso mais no início do ano que vem. E aí sim, agora, mesmo não sendo candidato, eu vou participar ativamente da campanha com o nosso candidato, correr do Estado ao lado de quem for o indicado, trabalhando, lembrando o nosso legado, o que realizamos ao longo de 12 anos do governo do PSDB em Minas Gerais, do que avançamos do nosso desenvolvimento para confrontar com aqueles que serão nossos adversários. Então, o senhor defende uma candidatura própria do seu partido ou quando o senhor fala correr junto com o seu candidato, seria aquele que o partido escolheu apoiar? Bem, Delba, primeiro cumprimento a você, meus cumprimentos, bom dia. E eu queria dizer que, a princípio, é claro que o PSDB tende a ter candidato próprio, porque é um partido sólido, dos maiores partidos do Brasil. Certamente teremos candidato a presidente da República e é muito comum haver a necessidade dessa vinculação, número 45 para presidente, 45 para o governo. Mas nada impede que em uma composição esse candidato seja de outro partido aliado. Aliás, é bom lembrar que nesse período todo do governador Aécio Neves, do meu governo, do governador Alberto Pinto Coelho, o governo de Minas foi feito uma grande composição partidária. PSDB, Democratas, PP, PTB, PDT, PPS e outros tantos partidos que compuseram a nossa base. Então, nada impede que agora o candidato venha de outro partido. Não há nenhum preconceito. Mas a questão nacional pode levar a uma possibilidade também de ser um candidato do próprio PSDB. Volto a dizer, ainda estamos um pouco prematuros nisso. Agora, senador, qualquer que seja o candidato que venha a ser eleito em 2018, vai encontrar em Minas uma situação muito complexa, né? Muito difícil, sobretudo do ponto de vista financeiro. Como é que o senhor enxerga essa situação financeira do Estado? O que teria levado o Estado a essa situação de dificuldade de pagar funcionalismo, falta de investimentos, né? Não há um grande projeto hoje em andamento no Estado. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse quadro? Bem, Ricardo, veja bem, em primeiro lugar, nós sabemos que o grande imposto que sustenta as atividades dos estados federados no Brasil é o ICMS.
E o ICMS é o imposto que mais reflete a atividade econômica. Então, qualquer crise econômica, o ICMS é o mais afetado imediatamente, é o primeiro a sofrer. E isso leva a um grande baque nas finanças estaduais. Na realidade, o mundo sofreu uma crise econômica imensa em 2008 e 2009. No Brasil, ela refletiu em 2009. Ela foi revertida em 2010 por critérios até misteriosos ainda hoje, será estudado no futuro. 2011 e 2012 foram anos normais, digamos assim, e ela voltou em 2013 e se agudizou no Brasil em especial com as dificuldades que o governo da Dilma trouxe ao país a partir de 2014 e 2015 em especial. E o resultado é que os estados todos sofrem. Hoje não é só Minas Gerais, todos os estados em uma situação delicada. No caso do governo de Minas, eu ainda governador em 2013, me lembro, e eu explicava à época à imprensa, adotei medidas restritivas, medidas de economia naquela época. Mas parece que o atual governo, ao assumir, ele perfeitamente legítimo, adotou um outro critério, não é um critério de aumento de secretarias, cargos comissionados, volto a dizer, cada qual tem o seu pensamento, tem a autoridade para fazê-lo. Mas não me parece uma postura muito adequada em termos de crise. E o resultado é que nós estamos vendo essas dificuldades. Mas acredito que a retomada econômica do Brasil, a partir de 2019, depois das eleições de 2018, me permitirá aos estados também uma retomada da atividade econômica com mais velocidade. Pelo menos essa é a minha percepção. Claro que temos situações limite, como é o caso do Rio de Janeiro, que foi agravado por uma concessão exagerada de benefícios fiscais que levaram quase à bancarrota do Estado. Minas tem uma situação nesse ponto, felizmente, mais sólida, até porque a nossa economia é mais diversificada. Mas assistimos com tristeza esse quadro de paralisia, de inação, de falta de novos investimentos no Estado, falta de obras de infraestrutura, mas acreditando que esse quadro passará e tenho certeza que o Estado voltará a se desenvolver plenamente. Senador, o atual governo tem creditado essas dificuldades financeiras que passa agora ao governo anterior, no caso, ao governo do senhor. Como é que o senhor responde a isso? Na realidade, é sempre mais simples e mais fácil, não é? A pessoa procurar um culpado que não a si próprio para imputar dificuldades. É muito simples responder. Durante todo o nosso período, nós pagamos os salários em dia, demos 14º salário, realizamos obras, o Estado tinha um investment grade reconhecido internacionalmente, que posteriormente depois perdeu. Então, é claro que toda a situação era uma situação normalizada. E percebemos que durante todo o ano de 2015, que foi o primeiro ano do atual governo, nada disso foi dito. E depois, quando a crise piorou em 2016, aí sim começaram talvez a procurar culpados. Eu volto a dizer, não me espanto com isso, porque isso é a tradição, é o dia a dia comum que as pessoas sempre procuram um outro culpado. Acredito que o governo deveria estar mais incumbido na necessidade de reverter a crise. Aliás, eu sempre sou um parlamentar moderado, não sou de fazer ofensas, de fazer críticas ácidas ao governo, porque nós somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Eu sempre tive uma postura mais serena e mais tranquila e acredito que seja adequada para a política, especialmente a nossa mineira. Mas, lamentavelmente, nós não podemos imputar essa responsabilidade aos nossos governos, porque ao nosso tempo tudo funcionava bem. Agora, a coisa não está a mesma. É só perguntar aos servidores públicos o que acontecia naquela época e o que acontece agora. Pois é, senador. Até dentro dessa questão levantada pela Delma, uma das estratégias que o PT tem utilizado muito ao longo dos últimos 2 anos, quase 3 anos já de governo, é de desconstruir o choque de gestão em Minas. E o choque de gestão, o senhor foi um dos principais artífices dele, principalmente ali no primeiro mandato do governador Aécio Neves, quando o senhor ocupava, inclusive, o cargo de secretário de Planejamento e Gestão. O que responder a quem desconstrói o chamado choque de gestão? É muito fácil, Rodrigo, porque são os fatos. Basta a pessoa observar. O choque de gestão, na realidade, é reflexo de um trabalho de equipe, um trabalho de centenas de pessoas. E os seus efeitos práticos estão pelo estado inteiro. São 200 estradas ligando aos municípios que não tinham asfalto, são 400 cidades que não tinham telefonia celular, a recuperação da rede estadual de ensino, o primeiro lugar no IDEB no Brasil, o primeiro lugar da saúde no Sudeste, indicadores do próprio governo federal, a realização de obras em todos os municípios, a recuperação do patrimônio histórico, um circuito cultural que Belo Horizonte nunca viu igual e hoje é um orgulho para nós. Quer dizer, todos esses pontos são extremamente positivos para o Estado. E nós percebemos, de fato, o avanço que foi feito. Então, é uma questão muito física, além da percepção da sociedade que sabe que avançou
e na conversa com as pessoas, não só em Belo Horizonte como no interior, das ditas saudades do nosso tempo, que hoje é uma marca recorrente, é evidente que os efeitos físicos do choque de gestão ficaram. Os servidores, quando nós assumimos, não recebiam no 5º dia útil, eles recebiam também com atraso no tempo do governo anterior. Nós conseguimos, a partir de 2004, 2005, colocar o salário em dia e, mais do que isso, ainda criamos um adicional com o 14º salário, que é o adicional do merecimento em razão da produtividade. E tudo isso funcionou durante todo o nosso governo. Então, na realidade, as pessoas perceberam no dia a dia, no cotidiano, o que significou o choque de gestão. As obras realizadas, os investimentos feitos em saúde, a recuperação do João 23, na área de segurança pública, por exemplo, uma área que a imprensa sempre acompanhou muito, que foi o fim daquelas carcerárias, os calabouços, aqueles distritos policiais, a construção de uma rede penitenciária que hoje é modelo no Brasil, a nossa PPP na área com gestão privada, a criação das APACs. Quer dizer, se eu puder ficar aqui o dia inteiro relatando as ações, os programas e os projetos do nosso governo, muitos dos quais, lamentavelmente, não tiveram continuidade. É uma pena. Mas eu volto a dizer, cada qual com a sua responsabilidade e com as decisões que julga correto adotar. Agora, senador, o senhor mesmo destacou esse caráter nacional da crise e a impressão que dá é que cada vez que a economia parece querer reagir e melhorar, surge um escândalo de corrupção ou é revelado um escândalo de corrupção que faz com que essa recuperação seja perdida, né? Até onde vamos, quando o senhor acha que vai acabar esse período aí de que a Lava Jato vai descobrindo coisas e vão aparecendo outras coisas e delações premiadas e que a gente vai superar isso para partir realmente para uma recuperação? Eu acho que nós não podemos, apesar de que haver de fato, e você tem toda a razão, Ricardo, essa identidade entre a questão política e quase policial com a economia, mas eu acho que o descolamento já está acontecendo. Eu acho que os eventos dos últimos 2 meses já demonstraram que a economia começa a descolar um pouco dessa situação política negativa, que ninguém sabe quando terminará, porque as investigações vão andando, serão longas naturalmente, e isso faz parte do funcionamento do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas, por outro lado, a economia vai reagindo. E eu acredito de maneira muito sólida que o atual governo está apresentando algumas medidas que são relevantes, são importantes. A reforma trabalhista foi uma delas, uma discussão da questão previdenciária que também é importante, é outra, e ao mesmo tempo a PEC que limitou os gastos para dar realidade ao nosso orçamento. Eu acho que nós brasileiros não percebemos ainda a gravidade e a magnitude da crise que enfrentamos, e nós vamos ter ainda de fazer economias, mas acredito que a partir da próxima eleição, quando haverá uma espécie, eu chamo de algo como uma catarse, não é? Os brasileiros nas urnas vão realizar essa catarse política de uma eleição nova, eleger o presidente, o novo Congresso, e aí sim, o novo governo terá uma pauta com mais legitimidade popular para implementar a partir de 19, e eu acho que aí a economia vai recuperar, até porque o clima econômico do mundo não é ruim hoje. Então nós estamos em situação oposta à situação econômica mundial, que avança relativamente bem. Não numa cornucópia de riquezas, mas num ritmo razoável. E nós estamos para trás. Então acredito que nós devemos avançar agora, especialmente em razão dos novos acordos internacionais que estamos fazendo, não só com os BRICS, mas em especial com o mercado europeu, com a comunidade europeia. Senador, o senhor elogiou algumas medidas do governo Temer aqui, como a questão das reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, a questão da PEC, do teto dos gastos públicos. E recentemente a gente teve a votação na Câmara dos Deputados, lá pertinho do senhor no Senado, da questão da denúncia contra o presidente. O senhor acha que se o presidente Temer tivesse saído naquela oportunidade para responder a essa denúncia, teria sido maléfico ao país? O senhor defenderia a continuidade do presidente Temer? Veja bem, Rodrigo, na realidade nós temos que o presidente Temer assumiu numa posição precária, porque é um presidente interino. Na verdade, ele não foi eleito presidente, era o vice-presidente. No afastamento da ex-presidente, ele assume para fazer um governo de transição, o chamado mandato tampão, ainda que de um pouco mais de 2 anos. E ele se comprometeu naquele momento a fazer um mandato que colocasse o dedo em algumas feridas, na medida que seria um presidente que não teria, como ele disse, pretensões à reeleição, um homem já maduro, com experiência grande, já com certa idade, que já teria ocupado vários cargos e queria, portanto, coroar a sua carreira política como presidente e entregando ao Brasil algumas reformas fundamentais. Entre elas, a primeira, muito importante, aprovada, que foi a questão da
PEC dos tetos dos gastos públicos. Do contrário, o orçamento nunca teria um efeito efetivo sobre a economia brasileira. Por outro lado, outras feridas. A reforma do ensino médio, que foi aprovada, a questão da reforma trabalhista, que já é muito antiga. Eu fui secretário executivo do Ministério do Trabalho no primeiro mandato do presidente Frederico Cardoso, e naquela época, já de 95, 98, já se esboçava essa necessidade da reforma trabalhista com a presença da negociação coletiva, ou seja, o fortalecimento dos sindicatos, que foi agora aprovado. Claro que algo vai ser corrigido ainda por uma medida provisória e também pela interpretação que será dada a essa reforma pela Justiça do Trabalho. E o tema previdenciário, que talvez seja o mais delicado. O primeiro ato do governo foi um ato equivocado. Ele mandou uma reforma previdenciária exagerada, talvez, completamente dissonante dos anseios nacionais, e o resultado foi modificação permanente dessa reforma e a sua diminuição no ritmo da sua aprovação. Agora, a modificação previdenciária, ela é essencial. Nós sabemos que mais dia, menos dia, o quadro atual previdenciário tem que ser modificado. Hoje o Brasil gasta, minha cara Delma, mais de 50% dos recursos arrecadados com previdência. Quer dizer, se nós não mexermos em nada, daqui a 5 anos o país não vai conseguir pagar esses benefícios previdenciários, quer o setor privado, quer o setor público. E eu defendo muito, e não foi essa a proposta do governo, uma previdência universal, igual para todos, sem privilégios para nenhuma categoria ou nenhuma carreira. Como hoje no Brasil as corporações são muito fortes, isso é um pouco mais difícil. E eu acredito, portanto, que a permanência do presidente Temer, sem entrar em aspectos jurídicos ou judiciais, mas no aspecto puramente político, ela é adequada para nós seguirmos até o final do próximo ano, para aí sim termos as eleições no ano que vem e, como eu disse, realizando essa catarse nacional, temos um governo com legitimidade popular e, ao mesmo tempo, com um plano de governo muito sólido. Se nós tivéssemos tempo, poderíamos entrar numa discussão que é a mais importante de todas, porque acredito que o modelo atual do presidencialismo de coalizão está falido, exaurido, e defendo um semipresidencialismo para dar também responsabilidade ao Congresso, mas é uma matéria já mais longa. Senador, a gente viu um PSDB rachado, né, nessa votação da denúncia do presidente Temer. Mas qual é a orientação do partido em relação à votação das reformas que estão por vir? O PSDB vai acompanhar o governo nisso? Delma, sim, o PSDB, desde o início do processo, inclusive da época do impeachment, declarou que era a favor das reformas. Votou pelas reformas, o relator da reforma trabalhista, aliás, era um deputado federal do PSDB, do estado do Rio Grande do Norte, apoiou a reforma da Previdência com as modificações que estamos defendendo e que foram também, que estão sendo debatidas para dar mais realidade e tornar mais consentânea com as necessidades nacionais do tema da Previdência, aprovou a PEC do teto, aprovou a PEC, as mudanças do ensino médio. Então o PSDB tem declarado de forma unânime, mesmo aqueles que querem deixar o governo, que as reformas devem ser aprovadas e apoiadas, porque elas são imprescindíveis não para um partido, não para um governo, mas para a nação, para o país, para o Estado brasileiro como um todo, independente do partido que eventualmente governe. Então, ainda que o PSDB tenha no seu bojo hoje duas correntes, uma favorável que se deixe o governo, através dos ministros que lá nós temos, e outra a favor da sua permanência, todos estamos unidos na defesa da bandeira das reformas, que são imprescindíveis. E, aliás, não se exaurem nestas. Nós temos que discutir ainda a reforma tributária, que é imprescindível, e falávamos do ICMS aqui como um exemplo gravíssimo de um tributo arcaico e anacrônico que prejudica o desenvolvimento do Brasil, e também a reforma política, que é a chamada mãe de todas as reformas. O que estamos discutindo hoje no Brasil é uma reforma eleitoral, ela não é política. A reforma política é aquela que muda o sistema de governo, aquela que muda o sistema eleitoral profundamente, a que modifica a linhagem dos partidos. Isso ainda não foi avançado. Agora, senador, embora compreensível toda essa união em torno das reformas, não é de alguma forma incoerente para um partido que criticou tanto a corrupção no governo do PT estar num governo que é alvo de tantos escândalos, né, que tem situações tão nítidas de corrupção sendo colocadas? Veja bem, nós temos hoje um compromisso grande da corrente que defende a permanência com essas reformas e com a governabilidade. A questão relativa aos escândalos, à apuração, faz parte das ações do Ministério Público e do Poder Judiciário, que tem a sua esfera própria com absoluta autonomia e independência. E, aliás, nós sabemos, tem as acusações, mas também temos as defesas. Enquanto não houver julgamento, nós não podemos considerar que ninguém seja previamente culpado. Então, o PSDB tem essa posição de apoiar as reformas, apoiar a governabilidade. A ala que acredita e que votou a favor da recusa da acusação
de maneira muito clara pela necessidade da manutenção dessa governabilidade, e aqueles outros, perfeitamente possível, factível dentro de um partido que é democrático, acreditando que não, que deveria haver o processamento. Como o próprio nome diz, né, lamentavelmente no Brasil e no mundo inteiro, partido é partido, né? Ou seja, ele nunca é monolítico, a não ser nas ditaduras, felizmente. Dentro dos partidos tem de haver democracia, tem de haver correntes, lideranças diversas que possam trazer ideias que sejam até contraditórias, mas que tenham uma linha majoritária, uma linha da maioria que vai dar a condução do partido. Em relação ao senador Aécio Neves, o senhor é solidário a ele nesse momento que ele responde a denúncias? Não há dúvida, eu tenho sempre confiança no senador Aécio, conheço muito a sua trajetória, estive ao seu lado como secretário, vice-governador, tenho muita confiança na sua defesa e vamos aguardar. É um processo que certamente ainda vai demorar um pouco, como todos os processos judiciais, mas isso nós devemos aguardar o processamento. Mas não ficou ali uma dúvida muito grande em relação à questão moral do senador Aécio Neves, não, senador? Ele que sempre foi um crítico contumaz da corrupção nos governos do PT, numa conversa com um nível até de palavreado mesmo, que é abaixo daquilo que se espera para um senador da República. Não ficou muito estranha essa situação? A questão da dúvida colocada a alguém que sempre se apresentou como um paladino da moral no trato da coisa pública? Veja bem, Rodrigo, na realidade, o que ele insiste na sua defesa e com a qual nós comungamos é que se tratava ali de uma conversa particular, eu não vou aqui tecer considerações sobre o teor dela, porque não me cabe, mas uma conversa particular entre pessoas que eram, no primeiro momento, amigos e que tratavam de um empréstimo particular. Então, isso é o bojo, o conteúdo da sua defesa, que está sendo levado ao Supremo e discutido lá. Evidentemente, digamos assim, as questões políticas decorrentes disso existem, né? Isso ninguém nega que as dúvidas, as indagações, as pessoas criticam, mas eu tenho muita confiança que a defesa vai concluir ao final pela defesa e pela comprovação do que ele alega. Agora, vamos aguardar. Eu nunca fui de fazer pré-julgamentos, nem a favor nem contra, mas volto a dizer, até em relação à minha proximidade, que é notória e conhecida ao senador Aécio Neves, de fato, o conhecimento que tem de toda a sua trajetória, sempre extremamente correta, adequada e pelo belíssimo trabalho que realizou em Minas Gerais. Agora, senador, o senhor mesmo enfrentou alguns percalços aí na Lava Jato, foi aberto um inquérito, o senhor foi inocentado e agora, novamente, o senhor foi incluído em inquéritos relacionados ao senador Aécio Neves. O senhor acha que qual é a resposta que o senhor dá a isso? O senhor acha que há um exagero do Ministério Público? Como é que o senhor imagina que vai terminar essa história toda? Na realidade, hoje, meu caro Ricardo, todos aqueles que ocuparam cargos no Poder Executivo e foram eleitos nos últimos 10 anos são alvo de inquérito, sem exceção. Todos aqueles que foram governadores, senadores, candidatos nos estados maiores da federação, são objeto hoje de inquérito, porque foi colocada em discussão toda a questão das eleições. Então, não há um só ex-governador ou governador, senador ou ex-senador que não está envolvido nessa dúvida. É evidente que isso demonstra por si só que há um certo, não digo exagero, mas há uma certa interpretação equivocada da legislação, me parece. Eu já fui, como você mencionou há pouco, alvo no ano de 2015 de uma aberração totalmente diferente da agora. Aquela aberração foi logo arquivada, porque percebeu-se que não tinha menor cabimento. E agora nós estamos, juntamente com centenas de outros, né, discutindo questões relativas a financiamento de campanha. Agora eu tenho muita tranquilidade, né, do que foi realizado e as pessoas, aliás, me conhecem em profundidade, conhecem a minha vida, meu comportamento, meu estilo de vida. Então eu tenho muita tranquilidade que tudo vai ser concluído positivamente. Enquanto isso, a defesa funciona perante os órgãos apropriados e competentes. Para a gente encerrar, uma última pergunta, senador. O senhor acha que a postura do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é uma postura política e não jurídica? Não, eu acredito na postura jurídica. O Procurador-Geral, aliás, que é mineiro e aluno da mesma faculdade que eu, da qual eu sou professor, aliás, é um procurador-geral extremamente competente, de carreira do Ministério Público, e ele realiza todas essas ações amparado dentro de uma equipe igualmente competente. E ele tem a sua visão, a visão que ele acredita, portanto, numa interpretação do direito. O que nós podemos discordar é dessa interpretação. Aliás, isso é próprio do direito, né? Nós percebemos no julgamento do próprio Supremo Tribunal, por exemplo, a questão polêmica da prisão em segunda instância é 6-5, né? 6 ministros de uma posição, 5 de outra posição, e dizendo que pode alterar as posições. Isso é normal no mundo jurídico, porque o mundo jurídico não é matemático. Nós temos interpretações. Então, acredito que o Procurador-Geral tem a sua interpretação. Nós podemos discordar dela, mas é claro que ela tem um matiz, fundamentalmente, a meu juízo, jurídico e processual.
Senador e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, do PSDB, muito obrigado pela visita, pela entrevista aqui no Café com Política, no Super N Primeiras Notícias. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Delma. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Levo a todos os ouvintes, mais uma vez, da Rádio Super, o meu agradecimento. Parabéns pela iniciativa da rádio e tenho certeza que voltaremos aqui outras tantas vezes. Muito obrigado a todos.